é muito comum jornalista ser atacado no Brasil, super comum. E tem as situações específicas, né, em relação ao trabalho. Então, por exemplo, já fui ameaçada de estupro. E aí, vou até fazer o paralelo do próprio sistema quando você tenta pedir ajuda. E eu lembro que eu fui fazer essa denúncia formalmente. Beleza, vamos lá na delegacia. Gente, nenhuma capacidade de investigação. Nenhuma. Sabe? Então, assim, é isso. Por exemplo, fiz essa denúncia, eu nunca recebi um retorno. Na vida. Né? Então, assim, a segurança é você por você. É você por você. Porque, assim, se você precisar de uma investigação, você tá ferrado. Você tá ferrado. Especialmente em relação a crimes tecnológicos. A polícia não tem capacidade técnica de lidar com o volume dos crimes que são cometidos hoje na internet. E esses muito cometidos de uma forma muito especializada, com troca de IP, e-mails criptografados. Então, assim, existem investigadores que conseguem dar vazão a isso, mas assim, muito aquém do volume dos crimes cometidos. E tem uma espécie de achaque muito comum no jornalismo, que é o assédio judicial. Então assim, a pessoa não vai botar uma arma na sua cara, mas ela vai querer te quebrar todo financeiramente. Então eu lembro, por exemplo, quando eu fiz uma matéria, não sei se vocês vão lembrar daquela greve geral que teve em 2016 ou 2017, agora não vou lembrar muito bem, assim. E que um estudante em Goiás tomou uma porrada de cacetete, rachou a testa do cara naquela época. Foi uma foto que rodou muito e tudo. E eu recebi uns documentos sobre um dos policiais que defenderam essa ação e falou: se não houvesse terrorista na rua, a gente não precisava agir assim. E aí, esse cara era investigado no Ministério Público por tráfico, assassinato, roubo a banco, homicídio. E aí eu fiz uma matéria falando que aquele oficial da polícia de Goiás era acusado disso tudo. Aí o cara veio e me processa. Nossa. E assim, me processou na área civil e criminal. Então, assim, e me pedindo muito dinheiro. Falei, não tem esse dinheiro, meu filho. Mas aí entra a importância de você ter bons advogados, que custam muito dinheiro. Então, assim, é muito comum que não apenas, né, policiais, milicianos e tudo, venham atrás de jornalistas nesse sentido, mas é super comum que, entre aspas, pessoas de bem, como grandes empresários, façam exatamente isso, né? De te vir atrás de você juridicamente. Foi, por exemplo, o que a Universal fez agora com o Intercept, mas que fez anos atrás com a Folha de São Paulo, quando a repórter foi processada em 100 cidades diferentes. Que é o jeito de estrangular o jornalismo para te impedir de reportar de novo. E é muito curioso, né, a gente refletir sobre essa não tecnologia mínima para lidar com algumas coisas óbvias, né, que deveriam ser básicas, mas ao mesmo tempo a gente vê o experimento do que a gente acha ou chama de tecnologia de ponta, né, mas que ao mesmo tempo continua perpetuando violências, racismo, né? A gente tem visto as tentativas do reconhecimento facial, que acaba reconhecendo, né, somente pessoas negras, pessoas ditas padrão, né, no processo dessa perseguição histórica. A gente vê a discussão sobre câmera ou não no uniforme da polícia e etc, né? Então é um jogo que, quando é para solucionar direito, não tem aparato tecnológico, né? Mas quando é para perseguir e criminalizar, acaba sendo ali uma estrutura que... Rapidinho aparece a solução. Aparece recurso, não é fácil, né, Cira? Tem uma pesquisa... Eu não vou lembrar quem fez essa pesquisa agora, gente. Mas eu lembro que ela disse assim, do tipo... 92% de quem transita no Rio tem medo de tomar um tiro ou de alguém próximo a ele tomar um tiro.
é uma sociedade traumatizada, né? E tem assim, já tem as pesquisas que revelam especificamente que pessoas que moram em favelas sofrem de ansiedade, de depressão, têm a pressão alta. Assim, são doenças, né? Que é isso, da cabeça. Você vai ficando meio biruta de tanta pressão, de tanto medo, e isso vai pro corpo. E vai pro corpo de formas diversas, né? Então, assim, eu tenho esse pessimismo, tenho milhões de vírgulas, né, quando a gente fala de política de segurança pública, e é isso, eu ainda tô, vamos dizer assim, no lugar confortável que eu tô analisando a política, eu não tô lá tomando tiro, né, o que tem uma diferença gigantesca, porque quem tá ali de frente, nesses lugares onde o tiroteio é realmente diário, é isso, a pessoa tem que sair para trabalhar meio que fugindo de tiro. Quantas imagens a gente viu de criança deitada no chão da escola? Você acha que essa criança tem capacidade mental de aprender assim tranquilamente? Não, não. E aí você pensa, essa criança que deitou no chão sei lá quantas vezes durante a vida escolar vai ter condições plenas de concorrer numa vaga de emprego com alguém que fez lá uma escola bilíngue tranquila, escola de tempo integral, nunca teve aula interrompida por nenhum BO desse, foi para natação, fez o futebol. A gente está criando cidadãos doentes. Isso ainda, entre aspas, bom, né? Porque tem os que morrem. Sim. Então, assim, tem as famílias que são despedaçadas por isso. Então, assim, a gente tem uma sociedade doente. Então, assim, a gente não consegue saber o país que a gente seria se nós fôssemos uma sociedade que se importasse. Porque a gente não se importa com isso mais. Segurança pública é o calcanhar de Aquiles da esquerda, né? Porque, assim, quando você vê a situação na prática, ela é horrorosa. Ela é horrorosa. A gente teve um encarceramento gritante desde a aprovação da nova lei de drogas, ali em 2006, que era a primeira gestão aí do Lula. Esse ano, a gente tá, assim, já passou inclusive a primeira fase da privatização de presídios. Bizarro. Assim, esquerda, que direita é essa? Nossa, né? Não tá fazendo sentido Sabe, nenhum. assim, se tem alguma diferença, por favor, se apresente agora, sabe? Bizarro, né? Porque a gente debatendo aí privatização dos presídios, a gente continua aí batendo a cabeça com a questão do planejamento da segurança pública, muito discurso, pouca prática, né? O Ministério da Justiça anunciou recentemente aí um grande plano contra organizações criminosas, mas não apresentou esse plano. Cadê o plano? Documento não existe, gente. Plano. Tiveram a pachorra de dizer, amanhã eu te mostro. Basicamente, nossa, né? Porque deram aí 90 dias para poder apresentar o planejamento, que já foi anunciado. Nossa. Assim, absurdo, fica um né, pouco cara? difícil, sabe? De defender. Houve sim boas ações, como foi a questão, né, da revogação de alguns itens dos decretos de armas. Isso é importante, porque assim, não adianta você liberar, né, o pessoal liberou um monte de armas e ao mesmo tempo enfraquecer os mecanismos de controle. Então assim, quantas matérias a gente viu de CAC compra arma para o Comando Vermelho, CAC compra arma para o PCC? Um bocado. É isso, você quebrou o sistema de fiscalização e controle. Está na mão de quem? Do Exército, que perde arma todo dia. Então, assim, houve essa tentativa. Mas, por exemplo, o Ministério da Justiça anunciou que seriam... que os bancos de dados da Polícia Federal e do Exército seriam ligados. Não vi isso aí. Cadê, né? Cadê? É só um anúncio. Cadê? Então, assim, tem muitos anúncios. A gente precisa ver essas questões na prática.